Hoje eu quero aproveitar e falar um pouco sobre um tema que surgiu num dos meus atendimentos e que surge muito para a maioria dos clientes e dos pacientes. Esse processo é um atendimento específico de aprimoramento pessoal, que tem relação com o aprimoramento da posição de liderança ou da visão profissional, do teu posicionamento enquanto profissional. Mas ele funciona muito também para as nossas escolhas pessoais. A grande questão é que a gente tem um processo comunicativo que é interpessoal, que acontece entre as pessoas, e tem um processo comunicativo que é intrapessoal, que é o que acontece do lado de dentro. É ilusório a gente achar que a gente vai modelar ou conseguir mexer só no processo com o outro, porque este processo com o outro é completamente dependente do processo que acontece comigo internamente. Se eu não identificar ou reconhecer ou compreender como é o meu processo interno, fica mais difícil para eu conseguir compreender, modificar, modelar, ajustar o processo com o outro. Então, o primeiro passo é sempre mais linkado ao autoconhecimento e à comunicação intrapessoal, que é o que acontece do lado de dentro, o que acontece comigo, o que acontece a nível dos meus pensamentos, o que acontece a nível das minhas emoções, das minhas sensações físicas, que vão me levar a fazer escolhas e a partir dessas escolhas vão definir comportamentos. Então, o fluxo é esse. Acontece algo internamente, este algo internamente pode ficar cristalizado, pode ficar enraizado, isso sempre vai definir um estado emocional, vai definir alguma percepção, né? Talvez até construa uma crença, né, para mim, que fique ali enraizada, e a partir disso eu vou ter então escolhas, movimentos que vão gerar os meus comportamentos. Isso pode acontecer num episódio único, né? Não necessariamente seja algo repetitivo, ou isso pode se repetir. Na maioria das vezes isso se repete, isso é como um sistema que está rodando. Né? E é interessante porque eu estava comentando com esse cliente, ele está no momento de conseguir identificar bem o processo dele, e eu comentei assim, às vezes a gente tem um funcionamento, a gente está se colocando de determinada forma, mas lá existe uma tela rodando em segundo plano. Isso é o que mais acontece. Existe essa tela que gosta de rodar em segundo plano. E aí, ao invés de eu estar dando um retorno aqui, para quem está comigo, para quem está na reunião, para quem está à minha frente, né, para quem está no diálogo, no fato, no momento específico, eu fico dividido entre colocar o foco aqui e o que está passando na tela em segundo plano. Isso é um problema bem grande, porque a gente vai reagir, a gente vai gerar comportamentos e ações a partir não só do fato ou da conversa ou da relação que eu estou tendo aqui presencialmente, da comunicação que está nesse momento. Eu vou ter reações a partir da minha tela em segundo plano. E se essa tela roda em segundo plano e eu nem me dou conta, pior ainda. Então, nós estávamos conversando exatamente sobre isso. Em alguns momentos a gente consegue já identificar diálogos nessa tela, todo o processo que a gente faz de aprimoramento pessoal é para a gente conseguir identificar que diálogos acontecem internamente, que emoções passam internamente, o que eu penso, o que eu decido lá na minha mente, né? E muitas vezes isso pode estar muito inconsciente, a gente tenta trazer isso mais para o consciente, para eu poder entender esse fluxo. Que diálogo é esse que está acontecendo, que me leva a sentir de tal forma, que me leva a escolher de tal forma e que me leva a me comportar de tal forma. Este é o fluxo. Então a gente tem aqui um sistema, é um processo, né? E a gente precisa poder olhar para esse processo como algo a ser, um caminho a ser identificado, a ser conscientizado, a ser percebido, para a gente poder então ter escolhas, fazer coisas diferentes. Porque a grande questão é,
Muitas vezes esse caminho acontece de forma tão inconsciente que a gente só se dá conta quando lá no comportamento ou lá na minha vida as coisas passam a não acontecer bem. Né? Eu passo a ter muitos problemas, eu passo a ter muitas dificuldades, as ações que eu tenho acabam não dando bons resultados, acabo me colocando em cenários na minha vida que não são bons para mim e não me dou conta que tem esse sistema rodando em segundo plano e tomando decisões através de uma tela em segundo plano e que de repente não são as melhores decisões para o momento, para os fatos do momento. E aí esse é um ponto bem importante, né? Manejar esse fluxo de diálogo interno, estado emocional e a conexão com os comportamentos. Identificar, trazer para consciência e fazer um manejo disso, fazer escolhas. E aí tem, já vou dar um spoiler, né, de próximos. Eu vou gravar um podcast para falar bem sobre tudo isso, tá? Porque tem mais assunto aqui. Mas o spoiler tem uma forma de fazer escolha. Como é que a gente maneja tudo isso? O que a gente coloca no primeiro plano para definir que a nossa escolha está sendo mais funcional, está sendo mais certa, está sendo a escolha mais adequada, ela está alinhada com o quê? Né? Identifiquei esse fluxo, vi que ele não me faz bem, como eu saio dele, como eu faço uma escolha diferente para gerar um comportamento diferente, que vai gerar um cenário diferente, que vai gerar resposta diferente. Como esse assunto está bem fresco aqui na minha mente, eu não queria perder, mas isso vai ficar spoiler pro podcast. Eu vou gravar uma fala mais longa lá no nosso podcast, tá bom? Bom dia!